A Schneider Electric é uma empresa francesa de 180 anos que trabalha com gestão de energia. Estamos em todos os lugares, em prédios, governos compram da gente, escolas, grandes indústrias. É reconhecida como a empresa mais sustentável do mundo. A gente acredita que progresso e sustentabilidade caminham lado a lado. Sustentabilidade não é só sobre o meio ambiente, é sobre eficiência, é sobre negócio. Arthur Wong, uma trajetória muito consistente, são mais de 20 anos aí de conhecimento, de aplicação do marketing da melhor qualidade. VP Global da América Latina da Schneider Electric. Eu sou um apaixonado por marketing que odeia os 4Ps. Como assim? Por quê? Quando você tem um produto que não é realmente pensado no cliente, ele não tem valor. E os 4Ps começam com o produto. Sem produto não tem um preço, não tem um prazo, não tem uma promoção. Às vezes você esquece qual que é a solução que o cliente está querendo. Isso você vai conseguir falando com o seu cliente. Os dados são super importantes, eles mostram o que está acontecendo, mas não mostram por que está acontecendo. Então, você ir para a loja, você falar com o cliente, só estando perto que eu vou saber isso. Bom, hoje o nosso convidado carrega aí 3 mundos diferentes dentro dele. Chinês por origem, americano por formação e brasileiro por essência. Hoje eu tenho o privilégio aqui de trazer o Arthur Wong, que é o CMO da Schneider Electric na América do Sul. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer, Rafael, estar aqui, dividindo um pouco aí da nossa história, da nossa paixão. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom, obrigado. E esse Wong, e aí, essa origem chinesa, como é que... Então assim, eu gosto de brincar, e é uma brincadeira séria, que eu sou vira-lata mesmo, né? Meu pai é chinês, minha mãe é brasileira, fui para um colégio americano, e me criou muito essa cultura de curiosidade, entendeu? Assim, tudo tem um motivo por trás. A cultura define isso. Então a gente é muito curioso em casa de saber o porquê. Né? Acho que é pouco do é o certo e errado. Tem coisas éticas que são certo e errado, preto e branco, mas muito tem porquê da cultura, porquê daquilo que está acontecendo. Isso me criou ser uma pessoa muito curiosa e eu acho que multifaceta aí nesse mundo tão grande que a gente tem aí. O seu pai é chinês, então? Meu pai é chinês, meu avô veio da China, era um general 3 estrelas quando Mao Tse-tung tomou o poder, então eles saíram fugidos de lá. A ideia era ir para os Estados Unidos estava fechado para a imigração chinesa, e fizeram a ponte no Brasil. Então ele veio com 3 anos, então nascido na China, ele veio para cá. Daí, né, todo o desenvolvimento dele, educação aqui no Brasil. Quando foi a hora da faculdade, decidiu ficar. Conheceu minha mãe, daí juntaram aí 3 filhos. Sou o mais velho, Vitor, um chefe de mão cheia, e o Dani, que está também nas mídias aí, trabalhando com TV. E eu tenho 2 filhos, um Henrico, e daí casado com a Flávia, que tem o mineiro, que é uma cultura em si, quase uma nacionalidade. Ela é de Minas? De Minas, a família é de Minas, e alemão, então, e a Martina, de 2 anos, também ficou bem misturadinha aí. Qual cidade que ela é? Eles são de Conceição dos Ouros, uma cidade do sul de Minas, pequenininha. Legal. E explica pra turma aí esse nome, né? Schneider Electric, isso está na cabeça de todo mundo, mas não necessariamente as pessoas podem saber, todo mundo sabe o que é a Schneider Electric e o seu papel hoje nela. Boa. A Schneider Electric, na verdade, é uma empresa francesa de 180 anos. Ela começou lá atrás com maquinários a vapor, né? E daí ela foi se transformando. Hoje é reconhecida como a empresa mais sustentável do mundo, 2 vezes pela revista Times, única empresa 2 vezes por uma consultoria chamada Corporate Knights, e agora, esse ano, também recebeu pela Sustainability Magazine. É uma empresa que trabalha com gestão de energia, automação industrial, e daí a gente tem consultoria e serviços. Então esse é um one-stop shop se você quer eficiência, produtividade e, em consequência, sustentabilidade. Brincamos internamente que a gente acha que é uma empresa mais invisível do mundo, porque estamos em todos os lugares, então prédios, governos compram da gente, escolas, hospitais, grandes indústrias, e o nosso trabalho agora é divulgar um pouco mais a nossa marca e ajudar mais clientes nossos nessa questão de sustentabilidade. Boa.
A gente estava falando aqui no off, pessoal, eu gosto de trazer os executivos, as executivas de marketing de diversos segmentos, diversas indústrias, porque às vezes as pessoas querem aprender marketing ouvindo CMO da Coca-Cola, né, do McDonald's, e é super legal, super interessante, você tem uma verba milionária, você tem uma marca que tem ali uma vibe muito interessante, e às vezes tem produtos ou empresas que têm um viés, por exemplo, B2B, mais técnico ou mais formal, e ainda assim é bem possível a gente ter uma excelente estratégia de marketing que seja alinhada à estratégia de negócio da empresa. Então, isso aqui que vocês vão assistir hoje é uma aula disso, e eu acredito que isso vai gerar muito valor para vocês, então prestem atenção aqui na nossa conversa, para vocês entenderem, caso vocês venham a passar por isso ou estejam passando por isso, trabalhando em alguma empresa que, aos olhos das outras pessoas, não são as empresas que estão ali, né, fazendo aquela propaganda na novela e etc. Então, aqui tem muito aprendizado, né? Tem muita técnica, tem muita estratégia, tem muito planejamento. E como que foi para você, né, trabalhar assim numa empresa que, poxa, você mesmo disse, estamos em todos os lugares, mas não necessariamente todo mundo nos conhece. Onde que você entra para poder fazer essa transformação e fazer com que as empresas, as pessoas, na verdade, conheçam mais sobre vocês? Eu acho assim, primeiro é uma grande honra estar numa empresa que tomou uma decisão há 20 anos atrás de pautar todas as suas decisões em cima do ESG. A gente pode, o chairman de hoje era o CEO, e daí ele tomou a decisão, as nossas decisões serão pautadas em cima de ESG. Então não é um item na agenda do board, não é um departamento, é realmente a cultura da empresa. E ao mesmo tempo é uma empresa que está tanto no B2B como no B2C. Então a gente atende um leque gigantesco. Então desde interruptores, disjuntores, produtos conectados com stack que vai para o cliente final, até realmente ajudar a grande indústria a ser mais eficiente. Então, a gente tem um leque gigantesco de clientes. E o meu papel junto com o time está sendo, primeiro, divulgar um pouco mais desse valor, né? E simplificar um pouco mais a linguagem, que às vezes a linguagem do B2B é muito sofisticada, muito técnica. Então, buscando também que o mercado cada vez mais valorize a sustentabilidade, que eu acho que é importante, mas também como que a gente ajuda os nossos clientes nessa decisão de investir mais, não por causa só da sustentabilidade, que é importante, é um tema urgente para a gente, mas para a gente acredita que progresso e sustentabilidade caminham lado a lado, né? Então, esse tem sido o nosso trabalho de divulgar mais, né? Usando também essas oportunidades únicas aqui com a sua audiência de dividir um pouco mais. Boa. Agora, você como líder de marketing, cara, a gente tem que levar time para a loja mesmo? É verdade isso? Precisa, eu acho que é fundamental. Isso veio, na verdade, assim, quando eu estava fazendo minhas viagens pela América do Sul, sempre que eu vou, vamos numa loja. Mas acho que acontece alguma coisa com a gente, que assim, às vezes a gente cai numa rotina que no nosso próprio país, tem tanto trabalho que você esquece. Eu falei assim, eu estou viajando para o Chile, Colômbia, Peru, Argentina, visitando loja, mas eu ainda estou um ano aqui, a gente não foi numa loja. Daí o time começou, então vamos no dia do promotor. Eu falei, não, a gente tem que ir quando o cliente está lá, não quando a loja se prepara para receber os executivos. Eu quero ver a melhor loja, mas eu quero ver a loja que a gente não está atendendo. O importante é chegar muito perto do cliente e tentar capturar essa informação, esse termômetro do cliente final, né? Agora a turma não fica com medo, não? Você pego de surpresa aqui, como é que funciona essa... Não, se ele for pego de surpresa, quer dizer que a gente não está fazendo o trabalho direito, né? Fantástico. Então a gente não está passando isso para o cliente. Perfeito. E eu acho que, né, eu tenho falado muito lá dentro que o que acontece, né, quando fica tudo normal, tudo, né, operacional, que você cai no síndrome do apaixonado pelo próprio umbigo. Então, né, a maioria das empresas, eu passei por várias empresas grandes, isso é comum, eles têm um grande sucesso porque eles identificam uma necessidade do cliente e trazem uma solução, né? E daí eles fazem isso uma segunda vez. Mas daí você começa
a falar assim, eu estou acertando, e daí vira muito do que você cria, do que você olha para dentro. E com o marketing igual. Então, por causa dessa necessidade, o marketing da matriz vira e fala, essa é a campanha. Tá bom, vamos replicar a campanha. Mas você começa a ter distanciamento da realidade do seu cliente, do que ele realmente quer. Como a gente estava falando, né? Eu sou um apaixonado por marketing, que odeio duas coisas, e uma delas são os 4Ps. As pessoas têm assim? essas reações. Meu Deus! Eu entendo a beleza e a simplicidade dos 4Ps para ser ensinado. Mas, como um profissional do marketing, que é comunicação, e o que a gente fala é super importante, a gente cai no viés, todo mundo já escutou ou vai escutar, precisamos desovar aquele produto. Por quê? Quando você tem um produto que não é realmente pensado no cliente, ele não tem valor. Então você está overstocked, você tem um monte de estoque. E os 4Ps começam com o produto. Sem produto eu não tenho preço, não tenho prazo, não tenho promoção. Então se eu tenho um produto, se eu abaixar muito o preço, se eu aumentar muito a distribuição, que também é custo, ou se eu tiver um budget milionário, né, eu consigo movimentar esse produto. Não vou nem falar vender, movimentar esse produto. Isso não cria valor nem para o cliente e nem para a empresa, porque eu estou gastando mais, correto? Então, alguns anos atrás eu tive lá com um professor que trabalhou com o Kotler e ele trouxe um conceito chamado Shiva, S-I-V-A. Então começa com a solução. Sem cliente não tem uma solução. Né? E eu acho que isso que às vezes acontece, da gente não olhar o cliente e qual que é a solução que ele necessita. Né? E um produto pode ter mais do que uma solução. O exemplo que eu dou é um boné. Então um boné pode ser de cobrir teu rosto por causa do sol. Ou um boné pode ser um item fashion, para você ir à noite ou num rodeio com o boné do New York Yankees todo bonitão. Ou pode ser um ícone de chamariz. Então, se eu sou um agente de viagem, eu posso usar um boné laranja e falar assim, me acha com o boné laranja. Então, o mesmo produto tem 3 soluções diferentes, eu preciso entender qual que é o público. Daí, eu preciso trazer a informação. Então, não é mais promoção. Qual que é a informação que o Rafael precisa para esse produto? Se eu tenho a solução, se eu tenho a informação, juntos criamos valor. Não vai ser mais custo para você, porque aquele boné roxo, desgastado, é perfeito para você. Então você pagaria mais. E por fim, eu entendo qual que é o melhor acesso para ele. Então, assim, é a mesma base, mas como a gente sempre pensa, precisam fazer os 4Ps, precisam ter promoção, precisam ter preço, precisam ter distribuição, às vezes você esquece qual que é a solução que o cliente está querendo. E por isso que é importante também a gente às vezes sair do escritório e ir para a loja para conversar com as pessoas assim, qual que é a solução que as pessoas estão buscando? É qualidade, é comodidade, é preço, é facilidade de instalação. Isso você vai conseguir falando com o seu cliente. Você acha que toda vez que a gente tem excesso de um produto no estoque é porque não teve valor para o cliente? Não, eu acho que pode ser vários fatores, pode ser momento de mercado aconteceu alguma coisa, você tem menos capital, pode ser erro de cálculo de produção, mas no momento que fica lá e daí você precisa realmente movimentar esse produto, daí talvez você está diminuindo o valor nesse coisa. Então, eu não acho que sempre é porque você não pensou. Acho que tem outros fatores, mas daí você tem que buscar isso que a gente está vendo. Como que eu comunico, como que eu informo o meu cliente sobre essa solução de uma outra maneira? Pode ter mudado o conceito para ele de solução. Agora eu preciso de solução mais barata, mais flexível, e daí eu preciso entender. Eu só vou entender isso falando com o cliente. Legal. Eu trouxe aqui o Rogério Barreira, o CEO do McDonald's. Vou até pedir para o pessoal colocar o link aí para assistir, mas não agora, não clique agora. Se clicar, dá uma pausa e continua assistindo aqui esse episódio com o Arthur. E aí eu perguntei para ele, a gente estava falando muito sobre visita à loja, e tem vários executivos e executivas que vêm aqui, Arthur, e eles usam a mesma expressão, que é gastar a sola do sapato, né? Óbvio que as pessoas que a gente traz aqui trabalham em empresas
multimilionárias, bilionárias, têm verbas astronômicas. Não significa que é fácil, né? Fazer marketing mesmo com verbas muito grandes. Mas também a gente tem um público que nos assiste, pessoas que têm verbas mais limitadas ou muito pequenas e tal. E a gente discute muito aqui sobre o aspecto qualitativo, né? De você ouvir o cliente. E aí eu perguntei para o Rogério, eu falei, mas como é que você faz com esse vício seu aí de visitar a loja? Você sai de férias, tem problema com a família e tal? Ele, oh, meu Deus, nossa, cara, minha mulher, eu já chego no lugar, a gente vai fazer uma viagem, ela já fala, você não vai numa loja não, né? Falou, meu bem, eu vou, mas eu vou em uma só para chegar e tal. E eles fazem encontros também, avisando, né? E ele diz, alguns encontros a gente precisa comunicar porque eu quero ver números, relatórios, dados e etc. Mas em outras situações não, quero acompanhar ali o momento, como está, ver um horário de pico, ver um horário vazio, como que a loja está em funcionamento e tal. E isso é super interessante. Eu acho que assim, o que você está falando é interessante, eu concordo que a gente tem que gastar a sola do sapato, mas a gente tem que gastar a sola do sapato no papel do cliente. Porque pode ser isso, você pode ir para uma loja, se estão esperando você, vai estar tudo perfeito. Uhum. Você sai e de repente muda o formato, ou colocaram você, né, na stand correta ali, mas se você não for lá no dia a dia que o cliente está lá, você perde isso. E acho que isso é super rico para a gente conseguir se adaptar e atender melhor o nosso cliente. O contrário disso é o profissional de marketing que fica ali com a barriga encostada na mesa, né? Ali no escritório e com as TVs abertas, olhando painel, dashboard, números. O que esse tipo de executivo, ele não consegue enxergar que o comportamento do consumidor demonstra lá no ponto de venda, Arthur? Então, eu acho que assim, os dados são super importantes, eles mostram o que está acontecendo, mas não mostram por que está acontecendo, né? Então, você ir para a loja, você falar com o cliente, e essa migração, essa mudança que está acontecendo, que é real time. Então, pode ser que o concorrente fez uma campanha e eu não estou vendo a campanha no ponto de venda. Pode ser uma campanha com né, visuais, ou pode ser uma promoção com os vendedores. Só estando perto que eu vou saber isso. Pode ser que mudou algo dentro da loja que eu também não estou sabendo o que está acontecendo. Então, os dados te falam o quê, mas o porquê, que daí é o rico, que daí você tem que tomar ação, você tem que estar mais próximo. Você tem que estar ali entendendo, mensurando, sabendo, testando, entendeu? Senão você fica muito distante. É isso daí, essa distância que começa a correr, acho que o seu valor. Uhum. Arthur, uma empresa que trabalha com B2C e B2B ao mesmo tempo, do ponto de vista de marketing, faz mais sentido você ter duas verticais completamente apartadas ou, na sua visão, um ajuda o outro e com isso pode ser melhor ter uma visão integrada de marketing? Sim e não. Eu acho que você precisa porque quando eu estou falando agora, né, da parte de B2C, que é muito trade, eu preciso de uma ação mais rápida, né, mais coesa. Eu estou falando com eletricistas, com decoradores, com instaladores, que é uma linguagem um pouco mais específica. E quando eu estou no B2B, daí eu tenho vários níveis. Eu tenho níveis, né, do instalador, do consultor de painéis, eu tenho o gerente da fábrica, eu tenho o CEO e eu tenho o board level. E eu acho que o board level e o CEO são duas entidades diferentes, com visões diferentes. Então, eu preciso comunicar e criar narrativas diferentes de valor para cada uma delas. Mas, ao mesmo tempo, é uma marca só. Não adianta eu fazer um ótimo trabalho aqui no B2C e não trazer para cá, ou o contrário. Essas pessoas do B2B também são B2C. Então, se eu não construir a marca direito aqui, e nessa, hoje em dia, limitação de recursos, eu preciso ter isso, mas eu preciso ter uma comunicação maior, um umbrella, para conseguir que esses valores. Então, mas eu não posso ter muita pontos diferentes nessa umbrella. Tem que ser mais simplista, mais simples, não vou falar simplistas, mais direta, para que isso cascateie para os outros dois. Interessante. Deixa eu explorar isso um pouco mais. Você tem no B2B
Cara, são diversas camadas, né? Diversas. Tem stakeholders aí dos mais diversos. Como que você faz para entender onde essas pessoas estão, né, e qual tipo de linguagem que você vai utilizar com elas? E fiquei curioso aí, como que é a sua abordagem com o board, com o CEO? Ao mesmo tempo que você tem que ter uma outra abordagem ali para o gerente da fábrica, etc. Como é que você raciocina e coloca isso em prática do ponto de vista de marketing, Arthur? Bom, a gente cria eu acho que mesmo assim, dentro dessas camadas que a gente tem falado, a gente tem tribos diferentes, né? Então, em cada uma tem uma tribo que pode ser assim, estou focado em eficiência, eu quero ser mais eficiente. Eu estou focado em produtividade, estou focado em resiliência, quer dizer assim, eu não quero que minha fábrica pare. Sim, é importante para mim agora a sustentabilidade. Então, dentro dessas camadas tem tribos diferentes e eu comunico de forma diferentes. Mas o que eu tenho visto nas camadas mais operacionais e técnicas, eu preciso ser muito mais profundo e técnico dos resultados. Quanto que como que eu faço, o que o produto entrega, qual que é o diferencial do produto. Quando eu vou subindo mais, é um pouco mais estratégico. Então, daí falando assim, você consegue economizar tanto isso da sua indústria, com um impacto também em sustentabilidade. Daí, para mim, a diferença entre o CEO e o board level também são claros. O CEO, sim, é estratégico, mas ele ainda tem um mandato de entregar os números no final do ano, né? Ele precisa entregar porque ele vai indo de ano fiscal a ano fiscal. Já o board, ele precisa construir o valor a longo prazo. Então, ele precisa tomar as decisões mais difíceis e, geralmente, os investimentos maiores. Então, com ele, a gente já está falando realmente do impacto de longo prazo das empresas em sustentabilidade, né? A gente está mudando, isso que a gente tem visto, principalmente participando, né? A COP vai ser aqui no Brasil, e nos fóruns que a gente é convidado, e acho que pela posição de empresa mais sustentável do mundo, a gente tem sido convidado bastante, que está claro agora que esse progresso e a sustentabilidade caminham lado a lado. Então, não estou falando de sustentabilidade só pela urgência, e é urgente, os impactos climáticos. Mas, ao mesmo tempo, assim, se eu não sou eficiente, por que eu sou mais sustentável? Porque eu uso menos recurso, eu uso menos energia, eu consumo menos produtos. E daí vem a sustentabilidade financeira também. Se a fábrica para menos, eu tenho mais produtividade. Então, a sustentabilidade também tem um lado financeiro. E aí, essas narrativas que a gente está tentando modular conforme o nível, ou o grupo, ou a tribo em si, nisso tudo. E daí a gente usa várias ferramentas. Então, é muito mais, talvez, que nem podcasts para os líderes de fábrica, de manutenção, de produção, eventos um pouco mais de relacionamento e discussões, né, de temas e tendências com um nível mais alto. Então, dependendo, a gente formula de forma diferente. Legal. Arthur, hoje uma palavra que está até modinha e às vezes dá uma canseira é a tal da inovação. Precisamos inovar, mas eu acredito muito nessa palavra e óbvio, né? Tem uma coisa que a galera não compreende, que é inovação, ela não parte de um ambiente onde as coisas estão lindas e maravilhosas e eu tenho um ímpeto ali, uma reação de inovar, né? Ela vai nascer muitas vezes do desconforto ou de um concorrente que chegou com tudo, ou uma situação na empresa, a empresa está perdendo vendas, caindo EBITDA, ou o que quer que seja. Agora, eu vejo um entrave e uma dificuldade de algumas empresas que são globais e elas precisam inovar em alguns aspectos do ponto de vista local. Como que você lida com isso e como que você convence o global que você precisa fazer alguma coisa que eventualmente você acredita que não vai ser aprovado por eles? É super interessante a sua pergunta, mas eu acho assim, passando por várias empresas, eu acho que há empresas globais e há empresas internacionais. As empresas internacionais são matrizes que operam daquela forma em outros lugares. Uhum. Só replicam. Só replicam e eu acho que daí tem uma dificuldade maior. Empresas globais, e daí voltando um pouco, né, do lado mestiço, são empresas que têm diversidade e entendem que cada mercado opera ou tem valores um pouco diferentes uns dos outros. E é uma frase dentro da Schneider que é isso, que a gente é uma empresa global local. Então, sim, temos 4 hubs
globais. Então, o CEO não está na França, ele está em Dubai. O meu chefe está em Singapura, né? E a gente tem um outro hub com o comitê executivo nos Estados Unidos. A gente tem agora, né, no sistema R&Ds diferentes para atender esses mercados diferentes e uma força de vendas, de atendimento ao cliente também muito localizado. Ok. Para a gente entender quais são os critérios, as necessidades e as oportunidades que são diferentes, né? Então, no Brasil, obviamente, a gente tem uma matriz super limpa, 85% da nossa matriz energética limpa é a mais limpa do mundo, mas a gente é a 15ª de 16 em termos de eficiência energética. Enquanto outros países têm uma matriz mais, vamos dizer, pode ser mais suja, mas uma eficiência maior. Então, assim, se a gente pensar com uma mente só one size fits all, é esse entrave do produto. Então, assim, a gente precisa ser... E a Schneider tem trazido isso numa relevância muito grande da gente entender quais que são as necessidades do mercado e daí buscar e trazer isso, né, para a matriz. Né? Então, obviamente, fazemos business cases, quais são os investimentos, quais são os números de impacto, quais são os KPIs, mas numa empresa global isso fica mais fácil de se entender. Legal. Então, acho que essa transformação precisa ser feita. Olha, você trabalhou em empresa sueca, alemã, italiana, que mais? Brasileira, coreana. Teve algum tipo de cultura que você mais ficou impactado em termos de diferença e que você teve que se adaptar muito e mudar um pouco o seu estilo assim, de fazer marketing? Acho que cada um tem sua característica. Assim, todas são diferentes em si, né? Eu acho que assim, a TV Globo tinha muito do lado, acho que até pela presença dela da família, né? Então, Sim. onde você tá lá, 98% de penetração em TVs é maior do que geladeira. Época boa. Época boa. Então era muito assim, você ter a permissão de estar na sala, né, no momento de família, então tinha muito disso. Na Mercedes, eu acho que tinha muito do status, da conquista que você tinha lá, mas era muito mais pautado, né? Um diálogo muito mais direto. Números, sim e não. Escutei muito não na vida. Apesar que o projeto mais ousado que eu já fiz foi na Mercedes, o famoso leque-leque. O italiano era muito da paixão, né? Do vermelho, da paixão, da beleza, da estética, que acho que é muito importante, acho que foi muito bom. Ducati, né? Da Ducati, que foi bacana. Na coreana, e daí acho que a diferença com o que eu estou hoje, super hierárquico. Então, se toma uma decisão e essa decisão é aplicada no mesmo dia, entendeu? Então, a velocidade, então, até a palavra pali-pali, rápido. E daí você corrige. Então, talvez eu tomei a decisão errada, mas não tem problema, daqui 2 dias eu tomo outra decisão e vou para outra direção. Então, é muito rápido, muito direto, muito hierárquico. Né? Para mim, de novo, não é certo ou errado, é o jeito deles, e eles construíram e são a marca que eles são hoje, a quinta marca mais valiosa do mundo. Na Schneider, eu acho que até para o lado mais latino, francês, etc., a gente é muito matricial. Então, a gente é colegiado. Então, a gente precisa falar com muitas pessoas, mas uma vez que a decisão é tomada nesse colégio, a gente aplica. A gente escuta todo mundo. Então, ela pode demorar um pouco mais, mas acho que quando uma decisão está tomada, ela é implementada com um pouco de mais consistência durante o tempo. Quais características você desenvolveu para... Como que fala o rápido? Pali-pali. Pali-pali. Então, você trabalhou muitos anos ali na Samsung, pali-pali, já incorporou ali a cultura e muda de empresa e de repente você tá ali, pali-pali, vambora galera, e aí você vê que quais características que você desenvolveu
para que você consiga se adaptar em culturas que são diferentes e entender o ambiente onde você está para não... Às vezes você vai para uma outra empresa que vai ser o oposto. O pessoal vai falar, caramba, esse cara não é possível. O que ele está fazendo aqui? Putz, eu outro dia também me convidaram para conversar e pediram para falar de um livro que mais me impactou. É um livro muito antigo, não tem nem a tradução em português. Building Cross-Cultural Competencies. How to Build Wealth in Conflicting Values. Tá? Então é um livro que acho que os exemplos ainda é laptop. Como que eu saio de um computador grande para uma cultura japonesa minimalista e se cria o laptop. Uhum. E eu acho que é isso que eu tenho tentado trazer cada vez mais. Então, assim, eu venho sim nessa cultura de rapidez, que eu acho que é necessário com a velocidade das mudanças, né? Uma pessoa pode falar assim, vou aumentar 50% as taxas, o mercado em um mês muda. Vem uma pandemia, muda tudo. Pode acontecer algum desastre e se muda tudo. Então a gente precisa ser rápido. Mas ao mesmo tempo eu vejo que cada vez mais você escutando diferentes players, sua solução fica mais rica. Né? Então ela é menos frágil, vamos dizer assim, e mais consistente. Então daí a gente está tentando unir esses dois. Não ser tão rápido, para eu ter que corrigir várias vezes, mas também não ser tão perfeito que eu perdi o timing das coisas. Então esse é o trabalho que eu tenho feito internamente, e acho que a equipe também tem abraçado muito isso, de tentar saber, a gente tem um timing das coisas, a gente tem um deadline agora para fazer, e às vezes a gente vai, mesmo não estando tudo perfeito. Se é para ir, vai com medo mesmo. Boa. Arthur, o que os profissionais de marketing evitam hoje porque dá muito trabalho, mas que é inevitável e a gente tem que encarar? Eu vejo, às vezes, comodidade, a falta de olhar os números, entender os números por trás. Acho que tem acontecido bastante disso. A velocidade. Profissional de marketing que não olha número? Sim. Isso existe? Existe. Acho que existe. Vem muito, talvez nisso, empresas internacionais. Você tem essa campanha, você tem que aplicar, preciso vender. Você senta numa mesa de diretoria, preciso vender, então fazer uma promoção. O problema é promoção, é preço ou é entrega, entendeu? Então, acho que acontece isso nessa velocidade, as pessoas fazendo isso. Eu acho que o que realmente não está no radar ainda, que daí é uma transformação grande, é que cada vez eu acho que marketing agora precisa abraçar o conceito ESG de forma mais permanente, mais forte. Então, eu fui... agora também, né, recebi marketing e sustentabilidade, e eu falo internamente agora que, né, a sustentabilidade com estratégia e marketing com propósito. Né? Então, a gente vai precisar fazer esse diferencial, e cada vez mais o marketing precisa estar entendendo como construir essas narrativas de forma correta e autêntica com o mercado. Entendeu? Às vezes fica nisso, não, eu preciso fazer uma promoção para vender mais, mas, sabe, se a gente não corrigir, a gente já passou a barreira de 1,5. Eu falo que, não aconteceu aqui em São Paulo, é um grande desastre, mas a gente está agora em outubro com 16 graus, sabe? Toda vez, quem tem filho sabe, você passa a noite acordado porque está escorrendo, está tossindo, no próximo dia está 30 graus. Outro dia teve a queimada lá no Centro-Oeste e a fuligem veio para cá. Assim, a gente vai ter que usar máscara sem ter uma pandemia, né? Sair no sol, daqui a pouco tá tudo de protetor. Então, assim, é uma urgência que as empresas precisam estar nisso, né? Focados, mostrando qual que é o papel que ela está fazendo perante esse grande problema que a gente tem. Interessante você falar isso, porque quem tem filho manja muito mais de clima e temperatura. Outubro não era para ter tosse. Outubro já tem mais chuva, pelo menos, né, onde eu moro, e
não era pra ter. E tá tendo, eu tenho 2 filhas também, e as 2 lá com esse sofrimento, tendo que tratar aí antibiótico, mas isso, olha, esse é um tema que eu não vejo mais as empresas falando. Pouquíssimas empresas hoje estão falando de ESG, sendo que há anos atrás, pouco tempo, menos, a gente estava vendo uma quantidade massiva de empresas falando sobre. Por quê? De onde que vem essa narrativa que agora eu sou obrigado a, então isso não está na minha essência, provavelmente, mas agora então eu posso deixar isso para lá? Eu vi uma palestra interessante de um diretor da Bain mostrando assim, né, que antes de chegar num tipping point de mudanças de comportamento, tem um vale. E nesse vale é quando as pessoas começam assim, estamos quase lá, mas ainda não sei. Eu acho que o que tem sido interessante participar de todos esses grupos pré-COP é que as empresas estão entendendo de novo que a sustentabilidade não é só sobre o meio ambiente, é sobre eficiência, é sobre negócio. Eu acho que as empresas que estão começando a entender isso, que você consegue energia melhor, mais resiliente, né? Uma produtividade mais eficiente nisso tudo, vão ter um diferencial competitivo. Então, talvez se fale menos do lado só ambiental e agora começa a se falar do lado mais holístico da sustentabilidade, né? E daí se é um fator lá, de diversidade, de oportunidades, de sim, emissões, etc. Mas no conjunto, eu acho que as empresas sim estão caminhando para ter isso, ou as que vão fazer a diferença teriam isso de novo na sua essência. Muito interessante quando você falou no começo da essência, né? Se a preocupação da empresa já está ali, né? Estava no CEO, que agora é o chairman, e como isso desmembra para tudo na empresa, né? Então, é fundamental que todos os executivos e executivas entendam, né, a visão da empresa, onde ela quer chegar, qual que é o DNA, quais são os valores, porque disso muita coisa poderia ser evitada, né? Ideias, às vezes, que podem ser interessantes do ponto de vista de negócio, elas já são filtradas e barradas por conta desses valores, né? Eu conversei uma vez com o Jorge Hussel, nunca consigo falar o nome dele direito, acho que é alemão. Ele é a 3ª geração da Merkur, a empresa pelo menos na minha época, eu usava muito a borracha e usei muito também de muleta, que eu já fiz 4 cirurgias no joelho por causa de futebol. E foi um papo incrível, e o Jorge, eu perguntei para ele, não era nem podcast nem nada, eu li um pouco da história da Merkur, falei, cara, eu preciso falar com alguém de lá. E fui na cara dura, encontrei o e-mail dele, mandei uma mensagem no LinkedIn e tal, e consegui fazer uma ligação com ele de 40 minutos. E foi uma das conversas mais impactantes que eu tive, porque ele, comentando da história, da essência da empresa, né, e já a 3ª geração perpetuando aí já, e a empresa tendo muito sucesso, e ele me conta que fez uma parceria com... Agora não sei se eu vou poder falar isso, mas enfim, ele me falou, então eu acredito que é público, depois eu avalio. Se você está escutando isso, se você está assistindo isso, é porque eu tive autorização de falar, beleza? Mas já é uma coisa muito, muito passada já. Eles fizeram uma parceria com a Disney e começaram a vender cadernos. E eles começaram a perceber que... E aí tiveram muito sucesso de venda, muita grana. E começaram a perceber o comportamento de crianças em diversas escolas. De alguma forma, eles escolhiam esses feedbacks, onde crianças com menos acesso, elas ficavam muito, com um sentimento muito ruim, porque elas não conseguiam ter o caderno da Disney, enquanto outras crianças conseguiam. E começou a haver ali uma discrepância muito grande do ponto de vista ali de coletividade. E ele levou essa conversa para o board. E pensa, aí você abre ali no seu dash, na sua unidade de negócios,
vendas explodindo. Margem bruta lá em cima, o EBITDA ali da BU, maravilhoso. Tendência, continuar. Olha, esse é um produto que a gente tem que tirar do mercado. E aí o board tem uma reação absurda ali, né, de conversar sobre, poxa, veja bem isso, e um tema super polêmico para se discutir. Como que eu abro mão de um negócio que me dá muito dinheiro, que me dá muito lucro, que me dá muito branding e etc. Uhum. Tiraram, cara. Tiraram da loja, recolheram, não só deixaram de produzir, como recolheram por conta do valor da marca e nunca mais fizeram isso. Não que... e aí só um disclaimer aqui, que é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas que têm menos senso crítico adoram fazer comentários tipo, então você está dizendo que... Não estou dizendo nada, estou dizendo que pelo valor da empresa, vendo uma situação, elas não se posicionam dessa forma, não quer dizer que agora a Disney é do mal, né? Porque aí os sensacionalistas também vão falar isso. A Disney faz isso, então... Não, pessoal, é diferente. A Disney tem outros valores que são incríveis também. Então, como que o que é falado precisa ser cumprido ali na ponta. Exato, mas foi o que a gente falou lá no começo. Essa decisão difícil foi tomada no board level, né? Porque são valores de longo prazo. Então ele viu algo ali para ele, né, que não fazia sentido. E aí eu tenho escutado muito isso, né? Não, mas é custo. Na verdade, ele é CAPEX que vai virar OPEX. Eu acho que é isso que, e quando eu converso muito com, né, startup, etc., que a gente tem falado assim, comece certo. Se começar certo, ele não vai ser custo, porque você está produzindo de uma outra forma e de algum momento você vai ter que mudar. Então, as empresas que estão vendo que é um investimento que eu vou reduzir meu recurso, meu custo, é melhor. Então, a gente tem um exemplo, nosso escritório. A gente tem um sistema chamado EcoStruxure Building Operations, EBO, tá? Então, eles são vários sensores dentro do escritório, usando um software de AI, que ele vê temperatura, incidência do sol, umidade, densidade populacional dentro do escritório, com todos os sensores, ele calibra para qual que é o uso de energia correto. Foi uma redução de 51% do escritório anterior para esse escritório. Teve um investimento? Teve um investimento. Mas agora eu tenho 51% de redução do custo. Entendeu? E uma vez que a gente consegue, né, mapear isso e ajudar os nossos clientes a entenderem isso, a sustentabilidade, daí eu estou usando menos recursos, menos energia. Se é limpa, se não é limpa, etc., quer dizer que eu estou sendo mais sustentável. Trazendo um melhor conforto para quem está lá dentro. Fantástico. Né? Então, isso tudo, realmente, quando você vê ali, ok, eu quero, né, o bottom line agora dessa forma. Mas talvez, com o tempo, você não consiga manter isso. Então, quais são os investimentos, quais são suas estratégias fazendo isso? Só uma outra informação super importante que a gente estava falando do Jean Pascal, que foi o CEO e hoje é o chairman. A gente também pediu esse cálculo. Então, há 20 anos atrás, ele tomou essa decisão. Seremos uma empresa pautada nos valores ESG. A receita cresceu 4 vezes em 20 anos, 4 vezes. O lucro 9 vezes, então a eficiência. E o valor de mercado 12 vezes. Não tem como dizer que é custo, é mais difícil. Então, assim, é porque a gente está implementando as nossas soluções. Então, a gente tem fábricas aqui no Brasil, na América do Sul, net zero já, antes do prazo. Né? Estamos implementando todas essas soluções nos nossos escritórios. Então, ele traz mais eficiência, traz mais produtividade, né, de quem está lá dentro, resiliência, de novo, menos oscilações, e é super interessante. Então, você está no nosso escritório, você vê as luzes desligar, as cortinas subir e descer, o ar-condicionado mudar, tem dentro da sala quantas pessoas estão lá. Então, assim, se eu tiver 8 pessoas, o ar-condicionado tem que estar no talo. Se eu tiver 2, o ar-condicionado não precisa estar no talo.
Que Então, legal. essa transformação que a gente está tentando trazer e explicar esse impacto real que a gente tem. A gente tem que é interessante, assim, como é importante para a gente o ESG, quando a gente divulga nossos números financeiros para o quarter, a gente tem uma metodologia, não vou chamar de index, chamado SSI, Schneider Sustainability Impact. É o impacto que a gente está causando por causa das nossas decisões e dos nossos KPIs. Com a mesma importância que a gente divulga os números financeiros, a gente divulga os nossos números de SSI. Tá? E um deles é como que a gente ajuda nossos parceiros a emitir menos CO2. Tá? Então, a nossa meta, a gente tem outras de educação, de acesso à energia, de diversidade, de mulheres em altos cargos, mas eu acho que o número mais impactante quando a gente fala de sustentabilidade é o de CO2, e a nossa meta no final desse ano seriam 800 milhões de toneladas de CO2. Mas daí, para mim, né, que não era tão técnico, né, vindo do B2C, 800 eu consigo entender o que são 800. Toneladas, talvez uma tonelada, mas 800 milhões de toneladas, mas o que é isso? Então a gente foi também atrás, o que é isso? Então chegou, hoje a gente está em 732 milhões de toneladas, tá? Entrando no último quarter. Isso é equivalente a 130 milhões de carros emitem de CO2 no ano. 130 Uau. milhões, tá? Agora, mas 130 milhões também é muita coisa. São Paulo, eu estou arredondando para baixo, tá? São Paulo tem uma frota ativa de 9 milhões de carros, tá? Nova York, todo mundo conhece Nova York, 3 milhões de carros. Então, se eu somar, porque é pequenininho, né? Então, se eu somar São Paulo, Nova York, por 11 anos eu passo um decreto que não pode ter mais carro a combustão, 11 anos, foi lá no 7-1, famoso 7-1, passou o 7-1, seguinte, não tem mais carros com emissão de CO2, e isso foi o que a gente conseguiu fazer em 4 anos com os nossos parceiros. Uau. Imagina você vivendo numa cidade Que de São loucura. Paulo sem um carro a combustão. E esses valores, de novo, que a gente divulga, é o que eu falo que está na essência da empresa, das nossas decisões. Entendeu? E tem algum projeto que você ou a empresa gostaria de fazer, mas que ainda não conseguem por falta da maturidade política, às vezes, ou do timing? Vocês têm feito a sua parte, né? Mas muita gente não tem feito. E aí? Então, a gente está participando muito ativamente, né, de toda essa preparação para a COP30. E o que a gente tem visto hoje em dia, a gente poderia resolver o problema de emissões, principalmente em prédios, com a tecnologia atual, 70% das emissões. Tá? 70% por causa da tecnologia que está disponível, a gente poderia mitigar as emissões focando no 1.5. Mas o grande problema é que, apesar da solução, a gente está vendo que está tendo um gap de habilidades. Então, a gente chama de Green Skills. Green Skills são habilidades necessárias para uma economia de baixo carbono e menos uso de recurso. Né? Um dos dados que vai ser apresentado na COP, é que vai ter um gap de 6 milhões de pessoas treinadas para energia renovável. 6 milhões de pessoas até 2030 é o gap entre postos de trabalho e gente com essa tecnologia. Isso, pelo estudo que vai sair, é um impacto de 0,1 grau no mundo. Parece pouco 0,1. Mas no 1,5, que é a nossa meta, são 7%. 7% só porque a gente não tem gente treinada para começar a usar as nossas tecnologias. Né? Então, a oportunidade de que você precisa começar a se desenvolver com a mentalidade e valores focado em uma economia de baixo impacto é necessário. E é isso que a gente está fazendo. Então, uma das metas do SSI é 1 milhão de pessoas treinadas, né, nesse período de 5 anos. A gente já bateu isso.
E a gente fica mais feliz que a nossa região contribuiu para 18% desse número. A gente tem continuado treinando, continuado a trazer mais eletricistas. Porque assim, não adianta ter painel solar se você não tem eletricista, técnico, instalação de painel solar para fazer isso. Então a tecnologia está aí. O que a gente precisa fazer e a indústria está caminhando nessa direção de qualificar mais gente, mas precisa ser num timing muito mais rápido. Você acha que o avanço da tecnologia e inteligência artificial vão atrapalhar isso mais ainda? Não, de novo, se você está treinado e se você tem essa mentalidade, porque daí eu acho que volta um pouco para valores, ela só ajuda você a ser mais eficiente. Então a ferramenta está aí e a gente precisa. De novo, nosso sistema usa a inteligência artificial. De novo, eu preciso colocar parâmetros, eu preciso instalar, eu preciso entender, eu preciso saber que isso vai ajudar. Então, ela tá para ajudar se a gente tiver o conhecimento e a direção certa. Uhum. Essa economia de 70% em prédios que você comentou seriam novos prédios ou vocês conseguem trabalhar em prédios já existentes? A maioria são prédios existentes que precisam ser retrofit, né? E como que você, como profissional de marketing, entende demandas? Então, vamos lá. Tem um desafio de crescimento, né? O desafio de negócio, e a você entregue esse desafio. Como que o marketing contribui para gerar ali oportunidade para o comercial? Como é que vocês fazem esse mapeamento no Brasil e América do Sul para poder entender quais são os lugares onde vocês podem conseguir um retorno melhor? Então, a gente está usando a caixinha de ferramenta do marketing inteiro, entendeu? Então, a gente tem o digital, né? O digital a gente está trazendo esses insights. Primeiro, quais são os impactos que você vai sofrer se você não fazer nada. Daí o segundo, que é um pouco mais do business, quais são as possibilidades de eficiência que você tem no teu negócio. Então, é um pouco mais de alcance e frequência. A gente tem muito evento que daí a gente vai mais profundo nas nossas soluções, daí a gente convida essas pessoas, né? Então, um é mais adquirir novos clientes e novo conhecimento do mercado. O outro é o mercado, que daí falam, né, que só 5% do mercado, do B2B, está no mercado comprando, 95% não está, né? E você não sabe direito qual que é esse time. Então, o que você precisa fazer é, sim, eu preciso construir marca. Às vezes as pessoas falam que B2B você não precisa construir marca. Não tem nada mais, eu acho errado de se dizer, porque o fator número 1 na decisão de B2B é confiança. Se você não tem confiança, não interessa o preço que você está cobrando, né? O termo que estão usando é de-risk. Como que eu tiro o risco, né, de uma decisão multimilionária, uma decisão importante para a minha empresa, é por construção de marca. Então, o que a gente tem feito é isso, é trabalhado o digital, daí tanto nossos canais direto como comunicação, trazido para relacionamento e eventos nisso tudo. A gente tem uma camada daí um pouco mais institucional, então a gente tem estudos que a gente também está trazendo de como descarbonizar a pequena e a média indústria no Brasil. A gente vai lançar agora na COP. A gente tem um outro papel que a gente vai lançar desses gaps, oportunidades de negócio, mas os gaps de conhecimento, de habilidades no setor verde. Assim, muita gente nova tá entrando no mercado. Uhum. Se antigamente o que se fazia não está lá, mas estão criando-se novos postos de trabalho. Você precisa entender, você precisa entender ter esses valores e entender isso por causa desses estudos. Assim, o que a gente estava conversando um pouco, assim, é super sofisticado o que a gente está tentando fazer. Obviamente, né, talvez os recursos, em termos de grandeza, é um pouco diferente, mas eu preciso cultivar essa confiança, essa lealdade por um período grande de tempo. E você só constrói isso com consistência e autenticidade. Muito interessante isso que você falou. Eu fiquei lembrando 2015, quando eu entrei em contato com o Neil Patel, que é hoje meu sócio, e a gente começou a falar aqui no Brasil sobre SEO naquela época, né? E pouquíssimo se falava, tinham poucas agências, hoje já é um tema já que
A gente tem até um evento sobre isso em breve, né? Que o SEO virou papo de CEO, porque agora todo mundo quer aparecer nas LLMs e a turma toda desesperada. Eu digito alguma coisa aqui, eles não me recomendam, recomendo meu concorrente, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Então hoje já é um assunto muito, muito em alta. Mas eu me lembro muito bem, e óbvio, dentro das devidas proporções, a gente tinha muito esse sentimento, como eu vendo algo que as pessoas nem sabem que elas precisam, ou que elas não estão preparadas para. Então, esse processo de educação, de amadurecimento do mercado é um desafio muito grande, né, Arthur? Eu lembro que a gente ficou um trabalho de pelo menos 6 anos, assim, até a gente entender que isso já começou a virar assunto de várias empresas e, óbvio, houve também contribuição de alguns players interessantes aí no mercado, no universo de marketing digital, em termos de conteúdo, mas é realmente um desafio, porque se você não traz aí a demanda junto, não tem porquê, né? Você não consegue vender, não tem jeito. É isso que você falou, Sérgio, é super interessante, que a gente está falando de, né, ou variáveis distintas. SEO, onde a gente está indo para não vou falar um mercado, mas um comportamento humano que todos os sites vão ser mais vídeo, menos, né, informação, mas agora você precisa de texto porque a IA não vê o vídeo e vai ser texto. Então, como que eu tenho 2 páginas para fazer isso? Mas é isso, eu acho que esses valores conflitantes que criam valor. Quem conseguir entender isso rápido e fazer isso rápido, vai ter a pessoa entrando no seu site, olhando e tendo essa experiência que você quer, mais humana, mas também a ferramenta te oferecendo para isso, né? Exato. Arthur, eu fiquei pensando numa coisa aqui dos seus stakeholders, quando você fala trazer o eletricista, o gerente de fábrica, são pessoas já numa fase jovem para adulta ou acima. Vocês têm algum trabalho específico com a geração Z, com o pessoal mais novo? Como que vocês conversam com essa geração hoje para que elas se tornem consumidoras de vocês no futuro? Acho que isso é super importante, porque acho que o investimento está ali no médio e longo prazo. A gente tem o que a gente chama Access to Training, focado em capacitar eletricistas, jovens. A gente tem um projeto com a FESO, que é uma instituição só de mulheres, que a gente ajuda e mostra a eletricidade de eletricistas mulheres, que também as pessoas não entendem. Uma menina até é estagiária nossa, a Ana Júlia. Então a gente tem esse treinamento, vamos lá, finalzinho da adolescência, né, para o jovem ali já entrando no mercado de trabalho um pouco mais técnico. Então a gente tem a fundação fazendo isso, a gente tem nossos trabalhos todos nesse ponto. Mas a gente tem uma parceria muito sólida com o Instituto Ayrton Senna, né? E se você comprar os nossos produtos B2C da Stack, que é uma marca nossa, e Schneider, parte da receita é convertida para o Instituto Ayrton Senna. Ele mostrou números para a gente que, quando a gente estava conversando, a gente ficou abismado, né? 84% dos jovens vão para a rede pública. 85%. De cada 10 que entram, 4 não se formam. 60 se formam. Dos 6 que se formaram, 3 compreendem português. 3 leem, 3 compreendem o que eles estão lendo. Menos de 1 consegue fazer uma equação matemática mediana. E daí a gente está precisando de eletricista. Como que a gente quer? Então a gente fala que a gente não pode só, principalmente nesse estudo, olhar a situação atual, né, dessa transformação de reskill e upskill. A gente precisa também começar a ajudar ou fomentar melhor essa mudança no ensino fundamental. Então essa é uma parceria que a gente faz, que a gente é super orgulhoso de estar com eles. A gente está divulgando, então quem comprar os nossos produtos, parte da receita vai para o Instituto Ayrton Senna e fazendo esse bem, né, entregando produtos de qualidade e de diferencial, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem esse compromisso também com o desenvolvimento futuro, né,
nossa região. Muito legal. E com relação à divulgação do marketing, minha pergunta é a seguinte: eletricidade, né, ESG e etc. são assuntos mais sérios e importantes, né? Como que vocês trabalham a comunicação em plataformas que são eventualmente mais jovens ou mais... Vamos pegar o TikTok, por exemplo, beleza? Óbvio que não tem gente só jovem lá hoje em dia, os dados estão aí, já falam isso. Mas como que eu adapto uma cultura, um valor que aparentemente ele precisa levar ali... Seriedade eu não sei se é a palavra, tá? Você me corrige aqui e tal, mas é um assunto sério. Eu não estou falando aqui de algo um parque de diversão. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me comunicar com pessoas. Como que a gente concilia as duas coisas sem ferir os princípios, guia de marca, valores da empresa, mas, ao mesmo tempo, tentando adaptar a linguagem para esse público? Eu acho, de novo, o meio define o estilo do conteúdo. A marca define o tom e os valores que você vai se passar. Assim, não adianta eu pegar um key visual estático, assim, a empresa me mandou isso, eu vou colocar no TikTok. Né? Porque não vai aderir, não vai ter todo esse conecto. Eu estou seguindo 100% os guidelines da empresa internacional. Né? Da empresa internacional. Eu acho que assim, o meio define como se faz dentro dos valores da empresa, que daí isso não são mutáveis. E daí onde você precisa entender de novo de tribos e do seu público, o que a gente tem feito é falado com esses público mais jovem muito sobre segurança, o risco, né, que você precisa ter de segurança, que um disjuntor, choque, se acontecer alguma coisa, fogo, vem nesse tempo. E a gente também está trazendo, junto com a Stack, a gente tem toda uma linha de conectividade de IoT. Então é uma coisa mais interessante do que eu só falar de voltagem e tudo mais. Olha, então, que legal. Esse contexto é o que a gente vai estar criando, né? A gente tem outros projetos que vão sair do forno agora, de oportunidades, que vão focar nisso. Então, para o mais jovem, a gente tem uma linguagem mais moderna, vamos para o canal de TikTok, a gente sabe da importância de influenciador nisso tudo, mas também o assunto tem que ser relevante e apropriado para eles. Então, se eu falar de conectividade, de câmera, de fechadura eletrônica, agrega daí junto o seguinte: por que você precisa de uma corrente? Por que você precisa de um disjuntor? Qual que é a função disso? Como que você monta uma sequência, né? Nisso tudo é relevante, o que é importante para a gente. E essa construção dessa narrativa, essa adaptação da linguagem, vocês trabalham isso internamente ou vocês contam com parceiros para poder trabalhar especificamente? Eu acho que a gente conta com parceiros. Eu acho que a gente tem feito cada vez mais uma linguagem que é mais fácil de se entender para o público geral. Sair da empresa mais invisível do mundo, mostrando que a gente é a empresa mais sustentável do mundo. Mais pessoas precisam saber disso, que daí cria credibilidade. Mas as narrativas têm que ser construídas internamente. Entendeu? Porque a gente sabe da seriedade, a gente sabe da importância do que a gente está fazendo, entendeu? Então, quando a gente está construindo, que a gente é one-stop shop, se você quer ser uma empresa sustentável e eficiente, a gente tem tudo. A gente tem uma consultoria que te ajuda a saber o que você precisa mensurar, como adquirir e se preparar para isso. A gente tem as divisões internas, gerenciamento de energia e automação industrial, e daí a gente tem o serviço para fazer tudo isso azeitado, com uma fileira de softwares, e daí o nosso ESG embaixo, que dá sustentação para todas as nossas decisões e replicar um bem maior para a sociedade. Então é isso que a gente está tentando construir e comunicar daí da maneira certa, senão fica muito distante da nossa realidade,
quais são que a gente tem construído também. A gente fala muito de proposta de valor, né? E eu acho que, de novo, daquele você tá apaixonado pelo próprio umbigo, inicialmente você vai lá, qual que é a proposta de valor? Ah, faz tanto de amperagem, de voltagem, Mas isso é para você. O que a gente entende agora é a proposta de valor é no que o meu cliente se transforma por comprar de mim. Então eu preciso entender o cliente, entender o que eu entrego, e daí vem né, as ferramentas e os parceiros para nos ajudar como comunicar de uma forma mais efetiva com esse público. Legal. E com tanta tecnologia, automação, inteligência artificial, o que hoje em dia no marketing ainda tem que ser artesanal? Acho que contexto. Quando a gente falou lá atrás, né, que a gente falou que o dados fala o quê, mas indo no chão da loja, vocês entendem o porquê. Então, assim, com toda a tecnologia, ele pode te dar uma campanha, ele pode te dar um texto. Mas eu acho que você ainda precisa inserir, entender a situação que está acontecendo. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Então, quando a gente foi, né, na loja, foi no momento que começou a esfriar muito e as lojas estavam vendendo muito chuveiros elétricos. Né? Então, isso aqui é um chuveiro novo, tomar água quentinha. É uma ótima oportunidade para a gente colocar o disjuntor. Você vai comprar um chuveiro elétrico, por que você não coloca um disjuntor novo de proteção? Eu não acho que as ferramentas irão entender esse contexto todo. Então, a gente tem que dar esse contexto, falando assim, ó, a gente tem uma oportunidade, o cliente está se comportando dessa forma, e aí a gente usa as ferramentas para ganhar velocidade, para trazer outros insights, mas o contexto ali de você juntar essas coisas diferentes, a ferramenta não está fazendo automaticamente. Você que tem que colocar esses temperos para sair um prato mais gostoso. Boa. Arthur, se você pudesse escolher 2 características fundamentais para uma pessoa ser uma excelente profissional e crescer na carreira e conseguir sucesso, quais seriam elas? Curiosidade. E daí eu estou falando, acho que um pouco mais de um líder em marketing. Acho que a gente precisa ainda ter ou voltar a ter mais empatia. Tá faltando empatia? Eu acho que no mundo que a gente está, às vezes falta da gente realmente entender, se colocar mais no lugar do próximo, do outro. E daí buscar isso. Se sabe, por que não está bem? Por que está buscando uma solução diferente? Então, acho que falta empatia, falta da gente olhar, e essa curiosidade que traz você ser flexível e você aprender novas ferramentas, novas maneiras, porque senão acho que você fica num quadradinho muito fixo. A gente nasce mais curioso, esquece como criança, isso tem como aprender? Como é que a gente faz para ser mais curioso? Sendo aberto, acho que lendo, sabe, buscando. Eu vi outro dia, estava lendo um livro que, né, as soluções ou a criatividade vem em trazer pontos opostos para uma solução. Né? O próprio Steve Jobs falava, você pode ter uma solução do A para o B, uma linha reta, mas quanto mais conhecimento diferente você tiver, mais rico fica essa solução. Não? Então pode ser, precisamos vender mais, abaixa o preço. É normal, é o mais rápido, é o mais simples. Mas é o preço? Ou é a urgência da entrega? Ou é que a gente não está comunicando direito? Entendeu? Então você precisa ter um pouco mais de repertório, de ver coisas diferentes, de trazer essas soluções para a mesa, entendeu? Por que quem que é o decisor numa reforma, numa casa nova? É o eletricista, é o decorador, é o dono da casa, sabe? Como que cada um
está nesse momento? Quais são as necessidades do eletricista, do decorador nisso tudo? Então, qual que é o momento? Como que eles estão falando? O que está tendo de tendências por aí que a gente consegue agregar mais valor nessa construção de informação? Daí foi voltando para o Shiva. Bacana. E como que você estuda e olha para o futuro para poder implementar ações aqui no presente? Eu pesquiso muito outros mercados, obviamente, né, bastante cases. Estou lendo bastante e focando em livros de formatos de assuntos diferentes. Eu acho que, assim, marqueteiro, todo ano eu vejo quais são os prêmios de Cannes. É mais do que só olhar, eu tento entender o porquê que ganhou e qual que é essa vantagem, quais são as tendências que estão surgindo. Porque daí eu agrego, eu posso falar assim, isso é B2C, é uma campanha da Cheetos, o que tem a ver a campanha da Cheetos para um eletricista? Então, eu acho que não, você tem que ser curioso, você tem que buscar e ter uma mente aberta, menos, isso não funciona, tudo isso que ele está falando é baboseira. Não, alguma coisa em algum momento vai surgir e vai sofisticar ou trazer um pouco mais de valor numa solução que você tem lá para frente. Sim. E livros? Quais que você indica pra gente? Repete aquele que você comentou que foi um dos Building mais importantes. Cross-Cultural Competencies. Building Cross. É um livro antigo, tem até um mundo, e depois eu passo o autor. Foi o último. Eu gosto do Outlier, que eu acho que é bom. Eu estou lendo agora um Ikari, que é sobre a cultura japonesa de viver melhor. Eu acho que isso está sendo super interessante também. Uau. Alguns conceitos interessantes, que eu acho que é isso que o que me impactou bastante nunca se aposente. Para nunca se aposentar, você tem que trabalhar no que é seu propósito, no que você ama. Entendeu? Eu posso parar de trabalhar para uma empresa, mas eu vou continuar trabalhando com o meu propósito. Educar, criar, cantar, ajudar, artesanato, alguma coisa assim. E eu acho que é o equilíbrio. Eu acho que hoje a gente também está, quando eu falei de empatia, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio também, né? Numa sociedade que a gente está sempre conectado, a pressão está ali, isso não vai mudar, né? Muitos competidores, muitas mudanças. A gente tem que ter esse equilíbrio para poder operar e trabalhar melhor. Boa. Olha, para mim, eu não entendo e não passa na minha cabeça essa palavra aposentar. Eu fico injuriado, cara, quando eu vejo as pessoas ainda falando sobre isso, sobre esse ato de não trabalhar mais, né? Não no sentido, né, do guru, da coisa, trabalho, não é isso, mas você viveu 30, 40, 50 anos fazendo algo e de repente você para tudo que faz para fazer nada eventualmente, para mim emburrece e mata qualquer ser humano, né? Você tem visto as pessoas ainda falarem mais sobre isso ou entendendo que não, eu preciso dar continuidade ao que eu acredito? Como é que você faz também? O que você pensa para o futuro com relação a isso? Eu acho que, sabe, buscando hobbies novos, áreas novas, acho que isso é interessante, porque daí você se mantém sempre um aluno
né? Aprendendo, se desafiando, tentando melhorar, qual que é o prazer disso. Então, tem sido isso, acho que buscar fontes novas de energia, de conhecimento, esporte, acho que é um caminho rico para a gente manter nossa mente nesse estado de aprendiz. Boa. E você, como executivo de marketing, qual legado que você quer deixar? O que você quer que as pessoas que você ajudou a impactar, seu time, o que você gostaria que elas falassem de você quando você não estiver perto? Então esse é outro livro que eu estou lendo, que eu li, na verdade. Eu achei interessante porque, de novo, a simplicidade, então, o valor está na simplicidade. Que ele fala assim, quando você é um líder, você é um auto-executivo, as suas funções de marketing, de sustentabilidade, de comunicação, que é o meu caso, ou, né, de um engenheiro, ela vira secundária. A sua função principal, e é difícil, quando você está crescendo na sua carreira, sair de um especialista para um gerente, para um diretor, para um vice-presidente, para um presidente. Quando você é um líder, a sua função é trazer, inspirar grandeza nas pessoas. Sua função primeira é inspirar as pessoas a serem melhores e maiores. Isso não quer dizer só na empresa, entendeu? Então, o que eu gostaria é que, olha, ele me desafiou e eu pude mais, eu consegui mais, eu estou mais realizada porque era meu sonho e eu corri atrás. Então, acho que isso foi um insight super bacana que tenho que implementar cada vez mais. Uhum. Então, você acha que o papel do líder é também influenciar a vida pessoal da pessoa, não só profissional? Sem dúvida. Acho que o equilíbrio está aí. Eu não acho que você tem o seu momento executivo, você tem que ter um momento pai. Você é um pai executivo e você é o pai. Eu sou mais criativo quando eu estou em casa brincando com as minhas crianças, quando eu estou correndo. O time sabe, às vezes eu recebo uma mensagem sábado de manhã, vamos falar sobre isso, porque eu estava correndo e ver esse momento criativo. Mas daí quando eu estou no trabalho, eu estou pensando, cara, qual que é o legado em termos de mundo na empresa que eu estou, que eu vou deixar para as minhas crianças. Então, como que a gente consegue comunicar melhor? É óbvio que daí tem, né, pesos em momentos diferentes, mas você não pode esperar, né, estar inspirado se em casa ou na sua vida pessoal as coisas não estão bem, né? Se você não está sendo realizado no trabalho, sabe, vai te impactar na sua vida pessoal também. Então, acho que a gente precisa ter esse equilíbrio de construir uma vida mais plena. Como que você trabalha o seu time, sendo que muitas vezes a pessoa pode não estar bem na vida pessoal e ela vai levar isso para o trabalho, sem obviamente ser invasivo e não ultrapassar, né, um limite ou um respeito ali que você vai ter com não um respeito, mas o limite, né, que você tem com a pessoa. Mas como que você consegue ajudar o seu time e entender o comportamento das pessoas quando você percebe que tem alguma coisa ali que não está legal? Eu acho que primeiro você precisa criar. Isso foi interessante também quando eu falo, né, dentro das empresas sobre a liderança. A característica principal que as pessoas buscam no líder não é conhecimento, não é winning track record, é confiança. Quero confiar nele, né? Esse é todo mundo busca. Eu quero confiar nele, ele vai tomar decisões certas, ele vai fazer as coisas certas. Então é um trabalho de confiança para que você possa, sabe, em algum momento perguntar se está bem, ou eu preciso de tempo por causa disso, né? E uma vez que isso aconteça, daí eu volto na palavra de empatia, eu de novo falo assim, tá tudo bem? Você conseguiu resolver? Você não precisa, eu não vou perguntar detalhes, deixar a pessoa reagir a isso e saber que
estamos lá. Porque às vezes acontece precisamos entregar, ter uma reunião de quarter review, no dia seguinte, se você não tem empatia, você vai ficar pedindo. Você já fez, já fez, já fez? O que eu quero que o meu time faça é assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu não consigo entregar isso, ok. Então me avise antes, a gente remaneja todo o time e vamos te ajudar nesse ponto agora. Porque depois eu tenho certeza que você vai ajudar novamente. Então acho que esse ponto de criar confiança e ter uma empatia autêntica no bem-estar, na pessoa, de perguntar e de estar lá para a pessoa e os recursos que você pode ajudar a pessoa. Por que a gente ainda vê tanto líder babaca ainda nas Não empresas? sei, essa é uma grande pergunta que eu, sinceramente, muito transparente, às vezes eu me pergunto. Né? Acho que lá atrás mas para ser um líder, para você chegar lá, esse é o único caminho ou esse é o outro caminho, né? Daí eu tomei uma decisão e falei assim, e óbvio que quando você é empático ou quando você é aberto, você vai se frustrar com as pessoas. E vai se machucar, pô, eu ajudei a pessoa foi ingrata, ou eu abri alguma coisa, ela usou isso. E daí tem um outro caminho que é do resultado de ser babaca e fazer as coisas. Eu acho que eu decidi por mim de seguir o segundo caminho, porque se eu fosse pelo primeiro, muita gente que vai valorizar, sabe, meu tempo, minha experiência, minha ajuda, não teriam isso. Então é um fator multiplicador, né? Eu acho que o resultado, as empresas às vezes querem um resultado de curto prazo, que pode ser, né? Mas eu decidi por mim de tentar, talvez longe de ser perfeito, caminhar pelo assim, vou ajudar, vou estar aberto, faço bastante mentoria, né, com as pessoas, ajudo, né, tento escutar ainda mais, é um treinamento que a gente tem, para entender, para capacitar e para fazer. E, de novo, se uma pessoa levar isso para o bem e for inspirada para algo maior, melhor do que ela poderia ser, eu acho que já pago a conta. Isso para mim tinha que ser, cara, regra de toda empresa, no valor, né? Assim como você mencionou ali, como o ESG faz parte, né, do DNA. Para mim, toda empresa tinha que ter isso no DNA, cara. Eu vejo que muita coisa já mudou, né? Assim, imagino que você já deva ter lidado aí no passado com diversas situações, né? Questão de assédio, de passar do ponto, né? Ofensas e etc. Eu já passei por algumas situações e eu falo para as pessoas que quando eu decidi empreender, que eu nunca tive essa vontade na minha vida, queria trabalhar para os outros para ter a minha sexta, sábado e domingo mais tranquilos e não trabalhar de domingo a domingo, como se, né, se isso acontecesse só de um lado ou de outro. Não é assim que funciona, mas, cara, quando eu abri a empresa em 2015, eu falei, cara, essa empresa, ela vai ser a prova de idiota, cara. Não vai entrar gente idiota, babaca aqui. E se a gente descobrir, a gente contratou errado, a gente errou em algum ponto, mas não tem como, cara. E poder escolher isso, quem trabalha com você, e poder até escolher cliente, cara. Às vezes, né? Tudo bem, eu não estou dizendo que uma coisa é a pressão do dia a dia, uma coisa é a cobrança, né? Uma coisa é falar assim, achei esse trabalho seus muito ruim, longe do que eu preciso, isso foi horrível pro meu resultado. Tudo bem, a gente está discutindo do dia a dia. Preciso disso para amanhã mesmo, então a gente tem que parar tudo aqui. Beleza, faz parte da vida, né? Agora, a ofensa, cara, já trabalhei com clientes que analista júnior desligava o telefone na minha cara. E eu era o diretor da conta, e ela falou, eu quero isso pra agora. Pá! Eu falo, cara, não é possível, mano. 20 e poucos anos, cara. Como que pode fazer um negócio desse? E hoje ter o privilégio de falar, cara, se um cliente fizer isso,
Eu não preciso dele, cara. Não preciso mesmo. Eu posso falar, ou você muda seu comportamento, ou a gente para de trabalhar, eu cancelo esse contrato aqui agora. Não tô afim. Não... Parabéns por chegar nesse ponto e poder fazer isso. Acho que isso é riquíssimo. Fico muito feliz de escutar, né? Que tem mais gente assim. Né? Eu acho que tudo é aprendizado. Você teve que passar por algumas coisas para você aprender, para você mudar, né? Eu tava escutando esses dias, acho que um forró antigo, aquele universitário, tô rindo à toa. Aí ele fala assim, agora eu tô rindo à toa, mas eu tive que chorar para valorizar isso. Então é um aprendizado que a gente tem que ter pra gente melhorar. Pra gente falar assim, não é o caminho, é uma decisão minha ir por esse caminho. Pode ser, é uma decisão minha, de novo, não dando justificativa, mas daí talvez a pessoa precise tanto daquilo, sabe? Tá tão cego que eu preciso tanto disso, eu preciso ou por ego, ou por dinheiro, ou por necessidade que a gente não sabe, que ele extrapola, né? De novo, ok, posso ajudar ele? Não posso. O cara impenetrável, não quer saber. Então, meu amigo, ok, fique na sua casinha aqui, eu vou continuar fazendo minhas outras coisas. Mas parabéns por tomar essa decisão de que, de novo, é um ambiente que no longo prazo, no board level, vai te criar valor. Colhe os frutos, né? Por mais que tenha... A gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa crescer, a gente precisa dar lucro, mas como você disse, né? Não pode ser a qualquer custo e que a gente continue disseminando isso, né? Nas empresas e nos lugares que a gente passa. Boa. Meu caro, muito obrigado, foi uma honra para mim. Conteúdo denso, forte, você foi falando, eu já tenho várias abas abertas aqui no meu Chrome para depois eu ver os livros que você indicou. Aqui algumas anotações de coisas que você também está fazendo. Eu sou privilegiado aqui porque eu sou o primeiro a escutar tanta coisa boa de gente tão inteligente, tão competente. Então, pra gente é uma honra ter você aqui no nosso NPcast. Obrigado, parabéns de novo pelo trabalho. Eu acho que foi super bacana mesmo. Eu acho que é isso. Quando a gente consegue conversar e agregar, acho que é o rico, né? E é uma oportunidade única estar aqui conversando também, aprendendo. Acho que os exemplos que você deu são importantes. O exemplo de você falar assim, do jeito que você segue com a sua empresa é um motivo adicional a falar assim, é possível, né? Possível fazer isso. E acho que o mais legal é que você está multiplicando esse conhecimento para mais gente. Quando a gente começou lá dentro, assim, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que as pessoas saiam com alguma coisa. Isso é muito rico para mim também. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Muito bom. Valeu. Obrigado, turma. Que a pessoa saia com alguma coisa. Isso é muito rico para mim também. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Muito bom. Valeu. Obrigado, turma.